prezados alunos, vamos discutir agora uma videoaula de orientação sobre a primeira parte da pesquisa daqueles que estão desenvolvendo o artigo científico. Essa videoaula será composta de um debate sobre o título da pesquisa, o resumo, palavras-chave, introdução, referencial teórico e referências bibliográficas. Vale a pena destacar que a estrutura geral do texto deve considerar uma construção de no mínimo 10 e no máximo 16 páginas, incluindo referência bibliográfica, figuras, quadros, tabelas, enfim, se forem utilizados. Então, o tamanho máximo do texto é de 16 páginas. Na plataforma existe um arquivo já formatado que deve ser utilizado para a construção do trabalho de vocês. Então, recomendo inclusive que não usem outros arquivos, porque isso acaba gerando mais trabalho no momento da correção por parte da equipe de orientação. Então, peguem o arquivo que está disponibilizado na plataforma, ele já possui a formatação com fonte, alinhamento, margem, tudo certinho, e utilizem esse arquivo. Vamos discutir o título do trabalho nesse momento. A gente vira e mexe e encontra títulos absurdamente grandes e que dificultam muito o entendimento do trabalho por parte do leitor. O título ele tem que dar uma indicação geral do que está sendo pesquisado. Ele deve ser sempre conciso. Vocês têm que ter em mente que o título é o menor resumo da pesquisa que vocês estão escrevendo. A recomendação que nós utilizamos é que ele tenha entre 8 e 10 palavras. O título, quando ele é muito longo, dificulta o entendimento do leitor e, obviamente, se torna um texto muito menos atrativo. Se for necessário, e somente se for necessário, utilize um subtítulo para detalhar melhor a sua pesquisa. Aqui nós temos dois exemplos. O primeiro, um título adequado dentro dos parâmetros que nós estamos conversando aqui e que use um subtítulo, por exemplo. Participação democrática em ambientes digitais. O desenho institucional do orçamento participativo digital. Título conciso e dentro de uma lógica que passa para o leitor a principal ideia, a principal lógica do artigo que foi escrito. Ao mesmo tempo, temos um título que serve de contra-exemplo para vocês. Um exemplo de um título ruim que nós identificamos em um trabalho apresentado semestres atrás. Observe, o nome do título, a ideia do título é a seguinte, né? A motivação do servidor público na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro através da abordagem da teoria da expectativa de Victor Brum, realizada no período de 1983 a 2003. E aí tem um subtítulo ainda. Um estudo multicaso nas secretarias de Fazenda, Educação e Assistência Social. Bom, é quase um parágrafo o título. Ele prejudica muito o entendimento sobre o trabalho. Então esse é um exemplo de título ruim que vocês não devem seguir. Busquem um título conciso. O resumo da pesquisa ele deve conter de 100 a 150 palavras. Ele deve ser escrito em um bloco único, um parágrafo único, um texto justificado. Não tem recuo, pessoal. O texto é todo justificado. E tem, para vocês terem uma orientação, ele tem aí aproximadamente 10 linhas. Ele deve ser composto necessariamente pela temática, o objetivo geral da pesquisa, o marco teórico, que são os conceitos e autores que nortearam a pesquisa, metodologia empregada e resultados encontrados. Aqui nós temos um exemplo de um resumo. A primeira parte ele apresenta a temática e alguns apontamentos teóricos. Em seguida, ele traz o objetivo da pesquisa que foi desenvolvida. Logo em seguida, ele apresenta qual foi a metodologia empregada. E, finalmente, ele traz a conclusão, os achados da pesquisa. Palavra-chave. Palavra-chave é muito importante porque é a partir dela que outras pessoas conseguirão chegar no trabalho de vocês através da internet.
Então, em termos de divulgação em bases de dados, em indexadores de revistas, a palavra-chave cumpre um papel muito importante. Vocês devem definir de 3 a 5 palavras-chave que serão colocadas ao final, abaixo do resumo, logo abaixo do resumo. Bom, a introdução do texto deve trazer ou colocar o leitor inserido no debate que será desenvolvido ao longo da construção textual de vocês. A introdução não tem subtópicos, ela deve ser escrita de modo discursivo, sem o uso de subtópicos. Ela deve conter alguns elementos mínimos, e aqui eu destaco alguns. O primeiro deles é a ideia de uma apresentação da temática, uma contextualização ou um histórico do objeto de trabalho que vocês estão analisando. Deve ser apresentada uma descrição do problema de pesquisa e quais as hipóteses que estão norteando vocês. A colocação do objetivo geral específico também é necessária, além da justificativa, a delimitação da pesquisa e qual é o design que vocês estão dando para este texto. Agora, descrevendo um pouquinho cada um desses tópicos que eu comentei com vocês anteriormente. A apresentação é importante porque é nela que a gente coloca o tema de pesquisa e o próprio histórico do estudo que está sendo desenvolvido. É importante que seja definido, por exemplo, aqui, qual é o objeto de estudo e que você caracterize esse objeto de modo breve, para que as pessoas consigam entender do que está sendo tratado o trabalho. A descrição do problema é muito importante, porque basicamente é a partir do problema que será feita toda a reflexão do trabalho. O problema ele é sempre apresentado normalmente no formato de uma pergunta, e essas perguntas, ou essa pergunta, é que vai ser a norteadora de toda a pesquisa. Ela é que vocês tentarão responder ao longo do trabalho de vocês. É importante destacar que nesse ponto podem ser e devem ser levantadas algumas hipóteses de pesquisa. As hipóteses são conjecturas, respostas provisórias que irão estar presentes na pesquisa e irão nortear, por exemplo, a construção metodológica do trabalho de vocês. Os objetivos gerais e específicos também devem estar presentes. Devemos destacar que o alinhamento da pesquisa entre a lógica de temática, problema e objetivo é uma coisa muito importante que vocês não podem deixar de observar. A justificativa ela tem que trazer uma reflexão sobre o porquê que essa pesquisa está sendo realizada, quais são as razões e qual a importância de se fazer essa pesquisa. A delimitação, vocês têm que especificar a abrangência do trabalho de vocês em termos geográficos, temporais, teóricos, para que as pessoas consigam entender até onde essa pesquisa irá abarcar ou qual é a delimitação do objeto que vocês estarão discutindo. E, finalmente, um último parágrafo da introdução deve ser dedicado a explicitar qual é o design do seu texto, colocar brevemente a composição da pesquisa. Falando agora sobre o referencial teórico. Bom, no referencial teórico deve ser abordados os principais conceitos que estão sendo empregados no trabalho que está sendo desenvolvido. Observem que o referencial teórico é praticamente, metaforicamente falando, né, a lupa. Ele é a lente de pesquisa com a qual vocês irão observar ou vão analisar o objeto que foi destacado lá na introdução. Uma dica que você sempre explore ao máximo o conjunto de autores que você está observando, construir um referencial que apresente um diálogo entre os autores e que não fique basicamente um conjunto de referências desconexas de vários autores ou de conceitos desconexos de vários autores. Então é importante que exista um diálogo entre os conceitos, entre as ideias, para que o referencial fique sólido e tenha sustentação. De um modo geral, nessa primeira parte da pesquisa,
É solicitado que o aluno desenvolva o referencial com um mínimo de 2 livros para compor seu referencial. Além disso, outros 5 artigos científicos publicados em revistas ou congressos que abordem a temática que foi desenvolvida. Teses e dissertações também podem compor o referencial teórico, e sem deixar de lado a necessidade de pensar a referência bibliográfica, e esta tem que ser necessariamente pensada e estruturada a partir da norma ABNT.